Cultura organizacional, verdade ou algo que você enxerga no PPT do RH, no onboarding, diz que tem, mas não é vivenciado no dia a dia da sua organização? Vou trazer um ponto. Já de cara, cultura organizacional toda empresa tem. A pergunta é, essa cultura, ela é intencional, planejada, vivenciada ou ela é por omissão, pelo que acontece? Cultura organizacional é comportamento. É como você no dia a dia observa os valores, a gestão, a intenção, como as pessoas efetivamente no dia a dia fazem o que fazem. Na sua empresa, tem uma boa ou tem uma cultura organizacional efetivamente que você, líder, empresário, se orgulha de fazer parte todos os dias? Esse vai ser o tema do nosso vídeo do canal de hoje. Como você sabe, ou você que está chegando agora, vai começar a saber? Eu adoro trazer reflexões. Sabe por quê? Porque aqui não é mais um vídeo que você vai escutar ou assistir aqui no YouTube. Aqui é um vídeo que eu quero fazer você gerar movimento. Você buscar cultura organizacional, conteúdo e receber algo, ação, prático, direto, entendendo o que você faz bem, o que você não faz bem e melhore. Esse é o meu objetivo. Senão vai ser só mais um vídeo que você vai escutar e daqui a 3, 4 dias você já esqueceu. Vem comigo nessas reflexões. O que mais, né? O que muitas empresas fazem sem perceber? Vendem uma cultura no LinkedIn, mas ignoram a opinião dos colaboradores. Nossa, isso não acontece. Reforçam valores no onboarding, aquele onboarding muito bonito, onde os gestores, o RH ou o líder traz ali com orgulho, bate no peito, dizendo que é incrível aquela empresa, mas toleram comportamentos contrários na prática. Só de falar eu me lembro de situações já vividas no dia a dia, nessa jornada de consultora organizacional e também de liderada, né? Já vivi um pouquinho sobre isso. Dizem valorizar pessoas, mas provavelmente, né, promovem líderes que não sabem se relacionar. Falam de inovação, mas punem o erro. Errar? Não, aqui a gente não admite o erro. O erro causa um problema, gera impacto financeiro, mas é uma empresa inovadora. Cultura de inovação. Errar rápido, acertar rápido, disseram. Dizem que feedback é bem-vindo, mas ninguém se sente seguro para falar ou tem medo do que vem de retaliação depois desse feedback. Falar de cultura é falar de comportamento. Inclusive, um dos trabalhos que eu gosto muito, ou fazendo um trabalho de cultura, ou escrevendo um manual de cultura, ou palestrando sobre cultura, eu gosto de trazer o DISC, que é uma avaliação de comportamento, onde a gente consegue entender o perfil de comportamento, que olhando essa metodologia que é a do DISC, que é aqui o trabalho que eu sou especialista, a gente tem 4 comportamentos ali base, o planejador, que é cauteloso, que entende ali, olha processo, gestão, conversa, sabe lidar bem com a equipe. A gente tem o executor, que é direto e reto, papo retão ali, objetivo e muitas vezes mal visto, em só foco em resultado e tem dificuldade com as conversas difíceis porque ele passa como um trator ali na equipe, focando apenas na meta e se perde em algumas circunstâncias, apesar de entregar o resultado muito bem entregue. O comunicador que conversa, né? Conversa e muitas vezes se perde no meio do caminho
e esse padrão de comportamento muitas vezes impacta no resultado. E a gente tem o analista, que é mais centrado, o perfeccionismo é algo que as entregas dele vai ser com excelência, mas às vezes se perde no tempo, no prazo, se sente inseguro na hora da entrega, porque quer entregar ali perfeitamente bem. Então, quando eu falo de comportamento com relação à cultura organizacional, é entender que a empresa, ela tem a sua base de cultura. O empresário, os líderes, e aí eu vou abrir um parêntese, eu fiz um trabalho muito bacana numa grande empresa de mais de 6 mil colaboradores aqui em Salvador. E enfim, 10 mil colaboradores, mais de 6 mil CLTs e praticamente 4 mil PJs. Então a gente está falando de uma mega instituição. E um dos pontos que me chamou muita atenção é a cultura. Eles não só têm a cultura na ponta da língua, como todos os exercícios do trabalho feito, eles traziam a cultura. Não, mas a gente faz isso baseado na nossa cultura. Não, mas esse ponto infringe a nossa cultura. Não, mas esse outro ponto impacta diretamente no como eu vejo a nossa cultura. Então, olhar para isso é entender que o comportamento das pessoas, que as pessoas que já entram naquela instituição, elas sabem, elas vivem no dia a dia o impacto dessa cultura. E na sua organização? Cada um faz o que quer, a hora que quer. Tem comportamentos que não estão adequados, ou que aquele comportamento daquela pessoa, muitas vezes a pessoa certa está no lugar errado, ou a pessoa errada está ocupando um lugar que não deveria estar ocupando. E quando eu trago dessa análise desses comportamentos olhando o DISC, a gente consegue identificar dentro da jornada. Na sua empresa, isso é identificado? A cultura, quando a gente fala, é um comportamento coletivo. E aqui eu trago até alguns pontos de como decisões são tomadas, como os líderes se comportam na pressão, quem é promovido, quem não é, o que é tolerado, o que não é. Lembrei de outro exemplo aqui, aonde fazendo escutas eu identifiquei em uma outra empresa que tinha um colaborador que ele gostava de xingar, enfim, gênero específico, dentro da sua reunião interna. E na hora que foi conversado sobre esse assunto que eu trouxe, né, eu fiquei até um pouco tipo, caramba, como é que eu vou falar? Que nas escutas eu percebi que tem um colaborador que tem uma conduta de xingar, gênero específico, na reunião interna. E pessoas estão me trazendo isso como algo extremamente negativo. E ao dar esse feedback no resultado das pesquisas, eu recebi não, que absurdo, mas é ele, né? É essa pessoa. Ele é meio turrão mesmo. Como se, tipo, tô quase aceitando esse xingamento, não é isso? Será que isso é bom? Acredite, cultura organizacional tá nos mínimos detalhes. E eu quero saber se você, líder, se você, empresário, tem olhado esses detalhes no dia a dia. Tá sobrando tempo? Ou você tá dedicando tempo suficiente para olhar para esse lugar? Isso vai fazer a sua empresa ter não só uma marca empregadora importante, bem vista no mercado, como também vai te ajudar no engajamento e na manutenção e redução de turnover. Só para você entender um pouco sobre esse processo. Vou trazer alguns dados para você entender sobre isso, um pouco mais. Vou lhe trazer alguns dados. Pesquisa de mercado. Segundo a PwC, 72% dos líderes acreditam que cultura é crítica para o sucesso organizacional, mas apenas 32% atuam diretamente para fortalecê-la com consistência. A Gallup mostra que colaboradores percebem coerência entre discurso e prática, 3 vezes, mais chance de se sentirem engajados. Isso quer dizer que se o que se fala está escrito,
Tá lá na parede, bonitinho, missão, visão, valores, nossa cultura é assim, é tão bonitinha. E isso não é vivido na prática. Se você acha que o seu colaborador não percebe, você se engana de um jeito. De acordo com o Instituto da GPTW, Great Place to Work, empresas com culturas fortes e percebidas como positivas têm índice de turnover 3 vezes menor do que a média do mercado. E é bom, eu quero trazer até um parêntese quando se fala da GPTW, e agora eu tenho uma oportunidade, enquanto business partner, fazendo parte do grupo, né, do ecossistema GPTW, eu consigo ter acesso a dados, eu tenho estudado muito, entendendo como funciona o programa, inclusive eu posso ajudar a sua instituição a sim conseguir o selo, né, fazer a pesquisa de clima, engajar o seu time, fazer todo o processo da pesquisa de clima, e será um resultado incrível saber que os seus colaboradores de 10, pelo menos 7 acreditam que o seu, né, a sua empresa é um bom lugar para trabalhar. Você vai conquistar esse selo, que é um selo mundialmente reconhecido e desejado no mercado. E eu posso te ajudar nessa jornada. Então, quando a gente fala, quando a Great Place to Work traz que 3 vezes, né, o turnover, a entrada e saída de colaboradores é 3 vezes menor, olha o quanto isso, economicamente falando, custa no seu bolso, empresário. Já parou para pensar? Turnover, entrada e saída de colaborador, é redução de custo. Absenteísmo ou presenteísmo, como tem sido comentado no mercado, é aquele colaborador que ele está presente na sua empresa, mas ele não entrega a meta, não gera resultado, ele está só todo dialogando, batendo ponto, indo embora. E se essa pessoa estivesse dando resultado? Se a cultura da empresa tivesse uma base sólida de engajamento, de trazer o time para entender a estratégia do negócio, de ter metas claras, o quanto que isso impacta na cultura e no resultado da sua empresa. Vou trazer um case. Eu gostei muito, inclusive esse case aqui vai me gerar um outro vídeo, porque eu gostei tanto desse case que eu fui pesquisar mais sobre o assunto. É um case da Netflix. Para você ter noção, a Netflix é um exemplo global de cultura organizacional. Tem gente que vai escutar isso aqui e vai dizer: para, Elaine, isso só funciona no Vale do Silício, Elaine. Você acha que aqui vai funcionar isso? Não vai funcionar. Você vai até tomar um susto. Mas eu vou trazer aqui os detalhes para você. Internamente, a cultura da empresa foi desenhada com base em liberdade com responsabilidade, feedback radical, foco em alta performance e transparência extrema. Qual é a base que, inclusive, o nome dessa cultura recebeu como Culture Deck? Foi pensada na década de 90 e está sendo utilizada até hoje e virou referência. Tem livro, tem conteúdo, tem uma série de coisas. Eu fiquei fanática, já quero ler o livro, já quero estudar mais sobre. Mas olha aqui os pontos chaves desse ponto de cultura da Netflix. A cultura não ficou só no papel. Ela foi construída com bases e decisões diárias coerentes. A empresa optou por práticas ousadas. A ausência de controle de férias, resumo, a pessoa pode tirar férias quando ela quiser. Maluquice, Elaine. Maluquice. Gestão por responsabilidade. Isso quer dizer que a pessoa sabe a meta que tem que cumprir e simplesmente cumpre a meta. Lógico que tem o feedback, tem o controle, tem sistema, tem tudo, tem um acompanhamento diário, semanal de toda a liderança, mas a pessoa entende e assume a sua autorresponsabilidade nas suas entregas. Foco radical em performance com liberdade. Você tem autoconsciência de que se você não está indo bem, você vai precisar melhorar o seu resultado para tomar sua decisão de férias. Afinal, é liberdade com responsabilidade. E quando o comportamento de alguém não se conecta aos valores, por mais técnico que fosse o talento, a empresa não hesita em desligar.
Não pense que sua liberdade de fazer o que quiser, na hora que quiser, vai te levar a grandes objetivos, porque você pode ser desligado assim também. Basta você não cumprir e não atender a cultura organizacional que foi definida. Eles trazem como pilares de cultura time dos sonhos, Dream Team. Pessoas estão acima de processos, então isso quer dizer que os processos eles são bem definidos, estruturados, só que ele não está acima das pessoas, que é quem segue os processos, quem cumpre os processos no dia a dia. Empolgação desconfortável. Eu achei isso fantástico. É como se você é todos os dias desafiado a fazer o seu melhor. Você está pronto para isso? Porque não vai tirar férias amanhã ou tirar quantas férias você quiser se o resultado não está sendo obtido. Excelência agora e cada vez mais. Isso quer dizer que eles têm uma cultura forte de clareza e coerência. Você tem toda a liberdade possível. Só que você tem toda a responsabilidade de entregar a meta que está no seu portfólio para ser cumprida. E aí? O quanto que os seus colaboradores estão prontos para isso? Quando eu tive a oportunidade de ir no Vale do Silício, eu conversei com alguns líderes, e líderes do Google, da Apple, da Microsoft, e lá se fala muito em autonomia. Só que lá tem um processo e gestão, além da cultura muito forte, tem um processo de desenvolvimento de líderes e times muito forte. Na Microsoft, eu conversando com um gestor lá, eles têm um coach interno, que é alguém do time, e uma empresa de coaching externa para fazer também um trabalho de executive coaching. Isso quer dizer que eles preparam as pessoas para ter autonomia. Aqui no Brasil eu sei que é difícil. Só que você, empresário, pode ter a responsabilidade de formar pessoas, de direcionar o caminho, ser muito claro no planejamento estratégico e no que você busca com aquelas pessoas para poder dar a autonomia certa para a pessoa que está preparada para receber a autonomia. Se não estiver preparada, você tem um problema sério na sua jornada, porque a autonomia gera abuso e problemas jurídicos, porque se você demitir essa pessoa, você vai ter um problema aí nas suas costas para lidar. Vou trazer um plano de ação para como ter essa cultura de autonomia, de liberdade, mas sim de metas, de alta performance e resultado. Vamos nessa? Como alinhar uma cultura declarada para uma cultura vivida na prática? 5 pontos. Ponto 1. Mapear comportamentos. Eu já trouxe aqui um exemplo da metodologia do DISC, que é a metodologia que eu sigo, trabalho dentro das empresas, e quando a gente entende o quanto que o comportamento impacta no dia a dia, mapear os comportamentos, entender se a pessoa certa está no lugar certo, se existe um determinado comportamento para cada perfil ali que não está adequado, também não ter medo de demitir. Eu aprendi uma coisa com a Cris Junqueira da Nubank, ela fala muito sobre isso. E cada vez que ela fala num contexto diferente, ela traz a mesma abordagem, que é a gente, enquanto líder, enquanto empresário, enquanto tudo, não consegue fazer uma pessoa a querer fazer algo. É impossível fazer uma pessoa a ter vontade de fazer algo, a estar disposta a fazer algo. Uma pessoa quer, uma pessoa não quer. Quantas vezes em casa os embates familiares entre pais e filhos é na obrigação do pai trazer a história dele, trazer o filho para viver aquela história, certo? Tipo, eu quero que você faça assim, e às vezes o filho precisa, né, fazer, errar para aprender, botar o dedo na tomada para aprender. Entendeu? Então, mapeie comportamentos, entenda dentro do processo. 2, escute o time. Por isso que eu efetivamente busquei a GPTW para ser parceira deles, para fornecer os serviços deles, porque eu acredito que precisa de clima é base. Base para qualquer negócio. Na GPTW, a partir de 10 colaboradores, você já consegue fazer uma pesquisa. Tem investimento, inclusive. Você que quer
tem interesse de buscar mais informações, pode compartilhar comigo aqui e eu entro em contato com você para te explicar todos os detalhes. Mas a partir de 10 colaboradores você já faz uma pesquisa de clima, você tem um resultado, você entende o que a sua empresa, o que os seus colaboradores estão falando de você e entende aonde e o que precisar efetivamente melhorar. Eu sei que num pequeno e no médio negócio investir em desenvolvimento é caro, ou muitas vezes pode começar simples, pequenos passos para que o resultado aconteça. Só que olhar para isso, o quanto que é caro de você não investe e lá na frente você paga o impacto. Porque o terceiro ponto que eu quero trazer é a formação dessas lideranças. É caro quanto? Qual é o escopo? Eu sou o tipo de consultora que eu entendo o escopo e a necessidade e trago o que é necessário hoje. Pode ser pouca coisa, mas o importante é começar a fazer. O seu líder ele não vai ter a oportunidade de se formar líder daqui a um ano, sendo que o resultado que ele precisa dar é hoje. E você sabe disso, empresário. Então olhe para esse lugar. O terceiro ponto é reforçar a cultura no dia a dia. Se você que é empresário, se você que é líder, não segue a cultura no dia a dia, fica difícil seu time seguir. É um outro ponto que sai muito na pesquisa de clima. Ah, mas não me escuta? Ah, mas uma coisa é para o liderado, outra coisa é para o sócio, para o empresário. E aí fica difícil aquela frasezinha que é super dita no mercado, de nossa, eu vou trabalhar para enriquecer o dono da empresa, sendo que aquele dono está pagando o seu salário. Só que tem um outro lado também, que se a cultura ela não é vivida no dia a dia, você vai ter os conflitos e é você que tem o papel de líder para fazer com que esses conflitos se encerrem. E monitorar, não tem pra onde correr. É o dia a dia que vai fazer validar se está dando certo, se não está dando, o que é importante, o que não é. Ok? E para fechar, as frases que eu gosto, planejo bem com detalhes para trazer o contexto. Cultura não é o que você diz, é o que você sustenta. É o dia a dia, vivenciando na prática, correndo na veia. Dá um trabalho fazer uma empresa ter sucesso. Ter resultado não é fácil, mas talvez o mais difícil é trazer o time para jogar junto. E isso aí é desenvolvimento da liderança, é posicionamento do empresário, é cultura vivida no dia a dia. Eu espero que esse vídeo tenha te trazido diversos insights, que o plano de ação seja algo que você já esteja fazendo e se não está fazendo, já pense em colocar em prática. Começa uma coisa de cada vez. Um outro aprendizado do Vale do Silício, através da Apple, é simplicidade. Comece com uma coisa, faça acontecer bem feito. E aos poucos você vai ver o seu resultado acontecendo. O problema é que muita gente ou quer fazer tudo de uma vez só, ou não quer fazer nada. E aí só assume as consequências e tá tudo certo. Vamos nessa? Pau na máquina, segue aqui o canal, compartilha, manda para aquele amigo que precisa escutar, para aquele líder que tá precisando desse conteúdo hoje. E eu aguardo você no próximo.